a sua dificuldade trabalhista? Qual é a sua dificuldade trabalhista? Pois é, eu estou aqui constantemente te ensinando, te ajudando a contratar as pessoas sem CLT, autônomos, MEIs, PJ, sócio de serviço. E recentemente eu também comecei a ajudar mais vocês com o assunto dos empregados de CLT. Porque nós todos levamos um grande susto com a entrada em vigor dos inventários de riscos e plano de ação para evitar os problemas psicossociais, os riscos psicossociais. E até então, todos nós pensávamos que isso era uma obrigação da empresa de medicina e segurança do trabalho e que eles fariam numa boa, mas eles começaram a trazer uma metodologia absurda de questionário de pesquisa com perguntas absurdas, totalmente melindrosas, que deram um susto na gente, fez a gente se movimentar e falar, opa, peraí, tem que ser assim? E aí começaram a vir um monte de decisões, né? Inúmeras decisões judiciais trabalhistas. Tem decisão do STF proibindo a aplicação de multas em razão da NR1. Então, as empresas, elas precisam se organizar, aplicar essas novidades da NR1, dos riscos psicossociais, mas ela não pode ser multada. Se a empresa for visitada, né, que não vai ser fiscalizada, vai ser visitada por um fiscal do Ministério do Trabalho, esse fiscal vai ter só que orientar para a empresa fazer o mapeamento, não pode agora multar. Aí veio o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, e falou, quer saber? Eu vou demorar muito a dar uma decisão sobre pejotização aqui do Brasil, então vamos fazer o seguinte, tira todas as suspensões, pode voltar e julgar tudo. Que bagunça! No meio do caminho entraram em vigor várias leis trabalhistas sobre abonar 3 faltas por ano do empregado para ele fazer vacina e consultas preventivas, obrigando as empresas a divulgar os calendários de vacinação. Está transferindo o tempo todo para a empresa a obrigação de educar os empregados, a obrigação de dizer para os empregados os direitos que eles têm. Ora, como assim? E aí, ontem viralizou um vídeo daquele ator, o Casar Ré, que a babá entrou na Justiça do Trabalho e pediu o reconhecimento do vínculo de emprego. E ele falou que a carteira dela chegou a ser assinada, mas que quando ela viu os descontos, os impostos, ela falou, não, dá baixa na minha carteira e me paga por fora. E depois ela fez o quê? Ela descumpriu o pedido dela, a palavra dela, que ele até fala no vídeo assim, eu tenho mensagem de WhatsApp dela fazendo esse pedido. Não adianta. No Brasil, o direito do trabalho, o emprego CLT, ele é indisponível. Nenhuma manifestação de vontade vai tirar da pessoa o direito dela a todas as verbas do emprego CLT. Então, como é que você vai fazer para se prevenir de tudo isso? Como é que você vai fazer para ter a contratação correta das pessoas aí na sua empresa? Sejam elas autônomas, MEIs, PJs, emprego CLT, sócio de serviço. É isso que eu faço aqui. Esse é o meu hobby. Por que ele é o meu hobby? Porque eu já sou advogada e contadora há 20 anos. Já tenho um escritório aqui de advocacia, já tenho inúmeros clientes mensalistas, estou sempre orientando eles, ajudando eles. Tenho uma taxa de sucesso judicial, extrajudicial, de 89,5%. Então, os meus clientes, eles são acompanhados, eles são monitorados, tem uma advocacia preventiva com eles aplicam o que eu ensino, e se eles são processados, a gente tem uma taxa de sucesso de quase 90%.
Deixa eu deixar uma pergunta fixada aqui para você saber que você pode me fazer pergunta. Qual é a sua. Qual é a. Outra delay. Qual é a sua dificuldade para estar? Qual é a sua dificuldade trabalhista? Ok? Então, eu sou advogada, eu sou contadora, eu tenho as duas formações, eu já fui proprietária de escritório de contabilidade. Depois, lá no ano de 2006, eu decidi que eu queria me dedicar somente à advocacia, somente ao direito. E eu passei, então, a atuar somente para os meus clientes da advocacia. E eu tenho aquele contrato muito comum na advocacia, que é o cliente mensalista, que é o cliente pagar um honorário mensal para ter a minha assessoria, o famoso contrato de partido. Só que aí, o cliente que paga honorário mensal, é claro, é o empresário, é a empresa. Eu só advogo para empresas, não importa o tamanho. Eu só advogo para empresários, para empreendedores, para empresas, ok? E aí, nem todas as empresas conseguem pagar o honorário mensal para um escritório de advocacia. O contrato mensal, ele é o sonho de todo advogado. Todo advogado adora um cliente que paga mensal. Só que nem toda empresa consegue pagar o honorário mensal. Você consegue? Você consegue todo mês pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos para um escritório de advocacia, para você ter uma assessoria? É raro. Só que o juiz do trabalho, gente, eu não fixei minha pergunta, não, oxe, fixar comentário, senão quem for entrando não vai saber resolver. É tanto detalhe que tem nessa internet, né, nessa live, clica aqui, aí bota aqui, aí faz assim, aí faz assado. Que coisa, mas eu consegui agora deixar o comentário aí fixado para você saber que você pode me fazer pergunta, tá bom? Então, o juiz, ele não quer saber se você tem ou não condições de pagar uma assessoria jurídica. O juiz do trabalho não admite que você, empresário, desrespeite as legislações do Brasil. Então, enquanto empresário, enquanto empresa, você abre o seu negócio, você faz aí inúmeros investimentos, porque você quer ter mais lucro, você quer ter sucesso, você quer realizar os seus próprios sonhos, e você percebeu que como empregado você não conseguiria. Então você abriu aí o seu negócio, você abriu a sua empresa, e num determinado momento você precisou contratar pessoas para te ajudar a entregar esses serviços aí que você empreende. Seja lá no que você empreende. Eu vejo muito caso, por exemplo, em que a pessoa faz o trabalho. Então, meu cliente, ele abriu uma empresa, mas ele é fisioterapeuta. Então, ele começa trabalhando, ele é tudo, né? Ele é a eu presa, ele faz tudo. Ele trabalha, ele atende o cliente, ele preocupa em captar novos clientes. Só que chega um momento na vida desse eu empresário que ele percebe que para ele faturar mais, para ele crescer, para ele ter mais tempo livre para si mesmo, para a família dele, para os planos pessoais dele, ele vai precisar contratar pessoas. E aí você começa a contratar pessoas. Vou fazer uma pausa no meu raciocínio, porque a Cleidiane colocou uma pergunta. Dou uma paradinha de eu responder a pergunta. Acha que pode ser interessante a cooperativa? Cleidiane, eu acho cooperativa a coisa mais errada, péssima, ruim, perigosa e difícil de gerir e difícil de quebrar requisito do vínculo de emprego. Desnecessária, totalmente desnecessária. A cooperativa, se tiver ali uma discussão, uma briga, um problema, sempre vai ser julgada na Justiça do Trabalho. Todos os assuntos que envolvem cooperativa são da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar. E o que nós queremos de verdade é sair fora da Justiça do Trabalho.
é sair fora. A gente quer sair fora da CLT, a gente quer sair fora da Justiça do Trabalho. Então, a melhor forma para você contratar é ter esse espírito de cooperativa. Por quê? Porque você vai dar liberdades para o seu contratado que, como empregado, ele não teria. E isso é na cooperativa. A cooperativa é que a pessoa se envolve ali na empresa porque ela vai ter um ganho melhor. Ela quer ter algo melhor. Só que o brasileiro não está pronto para isso, Cleidiane. Só se falar na Noruega. Agora que a Noruega ganhou do Brasil, fez a gente dar uma estudadinha lá na legislação da Noruega, de curiosidade. E a gente percebe que lá o juiz recebe o mesmo salário de um motorista. Então, as pessoas têm um outro espírito, espírito de humildade. O Brasil não tem um espírito de humildade, não tem. E aí a pessoa que, para ela ser cooperada, ela teria que ter um espírito altruísta, quase zero egoísmo. Isso não acontece no Brasil. Então, a lei da cooperativa, ela é uma lei linda, maravilhosa. Mas o brasileiro não tem o espírito altruísta necessário para fazer com que aquela lei realmente aconteça. E ela sempre é ferida. E tem um monte de decisão judicial que anulou a cooperativa e reconheceu o vínculo de emprego. Então, Cleidiane, que fez a pergunta, a minha opinião é que ou você trata a pessoa como a empregada que ela é, com subordinação, com habitualidade, com onerosidade, com pessoalidade, que é o SHOP, que o meu método chama quebrar o SHOP, S-H-O-P. Você trata ela com tudo isso e assina a carteira dela. E respeita a lei do piso salarial, convenção coletiva, benefícios de convenção coletiva, verbas que a CLT te autoriza a criar para a pessoa, premiação, bonificação, gratificação, comissão, ajuda de custo e outras coisas, horas extras, insalubridade, adicional noturno, onde couber, respeita a CLT, ou você quebra pelo menos um dos 4 requisitos do vínculo de emprego. Ou você quebra a subordinação, ou você quebra a habitualidade, ou você quebra a pessoalidade, e aí essa pessoa pode ser uma prestadora de serviço. Então, sendo uma prestadora de serviço, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com o comportamento. Qual é o comportamento que você tem no dia a dia com as pessoas que você contrata com esse título de prestador de serviço, de autônomo, MEI ou PJ ou sócio de serviço? Qual é o comportamento? Aí você faz o contrato. O contrato vai servir para você alegar lá no processo trabalhista que o juiz do trabalho é incompetente para julgar essa demanda, que ela tem que ser cível. E que aí vai ser o cível. Já tem um monte de jurisprudência de juízes do Brasil inteiro que aceitam essa tese de que a Justiça do Trabalho é incompetente quando tem o contrato de prestação de serviço assinado, quando tem nota fiscal do serviço prestado, como autônomo, MEI ou PJ, e o mínimo de provas ali na sua defesa de quebra dos requisitos do vínculo de emprego. Aí o juiz do trabalho analisa e fala que o cível é competente para analisar se houve fraude ou se o contrato cível está perfeito. E aí declina para o cível. Aí fica ótimo. Então, o que nós queremos é conseguir sair da Justiça do Trabalho. Não é isso que você quer. Você quer poder ter uma relação de trabalho com os seus contratados que não seja julgada pela Justiça do Trabalho. Não é isso que você quer? Você quer ficar livre da Justiça do Trabalho? Você quer ficar livre de todas as regras pesadas e caras da CLT? Gente, o ator casa-ré, com grana sobrando, cheio de filhos,
cheio de babás, é quase uma babá para cada filho. Tem dinheiro para pagar, para ter informação correta. E contratou errado. E está lá sendo processado. E aceitou o pedido da babá de não assinar a carteira dela. Não foi? Matou, cheio da grana. Com dinheiro suficiente para pagar pelo conhecimento necessário para não cometer erros. Cometeu erro. Não adianta juntar na defesa um print de WhatsApp de que foi a empregada que pediu para não assinar a carteira dela. Você tem uma ideia? Isso não vai dar nem multa por litigância de má-fé para essa babá, não vai dar nem isso. Porque a lei trabalhista é indisponível. O empregado, não, a pessoa que é contratada com todos os requisitos do vínculo de emprego, ele não pode abrir mão dos direitos de CLT. Então, a negociação mais errada que você faz com seus contratados é se ele quer ser CLT ou se ele quer ser MEI. Não, gente, não pode ser assim. Você que é empresário, você que é o dono do seu negócio, é você que tem que decidir primeiro que tipo de contratação você vai ter. Você vai ter prestadores de serviço porque você quer dar para eles liberdades que, como empregados, eles não teriam. Ou você quer ter os empregados porque você quer cobrar tudo, vigiar tudo com todo o rigor possível. O fato é que a Justiça do Trabalho, ela analisa tudo isso e ela te condena de forma pesada. Você sabe quais são as piores condenações que a Justiça do Trabalho traz? Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu advogo, eu sou advogada, sou contadora, eu tenho as duas formações há só 20 anos, gente. Hoje eu nem coloquei muito filtro, ó. Hoje nem tem muito filtro aqui. Eu coloquei só um brilhozinho, tem uma luzinha acesa ali no fundo, mas eu não coloquei muito filtro para vocês não acharem que, ó, deixei minhas ruguinhas à mostra para vocês verem que eu tenho 42 anos de idade. Eu sou formada em Direito há 20 anos. Eu sou formada em Contabilidade há 22 anos. E aí? E aí? Eu tenho prática. Eu tenho prática de tribunais. Eu tenho clientes mensalistas para eu usar aqui de ratos de laboratório para poder colocar todos os meus métodos neles que estão me pagando mensal. E aí, tudo que dá certo nos meus clientes, eu venho e conto para vocês aqui na internet. Não é legal? Não é bacana? Inclusive, eu vou fazer aqui, ó, tá aqui fixado, dia 25/7, 2 horas da tarde, eu vou fazer uma aula online. São 4 horas de aula, de 2 da tarde até às 5. Perdão, até às 6. Para eu poder te mostrar quais são as 6 maiores condenações trabalhistas e como evitá-las. E aí? Vamos lá, das 6 maiores condenações trabalhistas, que são aquelas, assim, tem um monte de coisa que gera processo, mas as que geram as condenações mais caras, mais altas. A primeira delas, jornada. Jornada de trabalho. Gente, jornada de trabalho é um trem que dá muita condenação pesada na Justiça do Trabalho. Quer um exemplo? Eu tenho vários exemplos, tá? Vou jogando os exemplos aqui, e aí se você tiver dúvida, quiser aprofundar, você digita aqui a pergunta para eu ler e a gente bater um papo bem gostoso aqui. Aproveita, daqui a pouquinho eu tenho que ir embora, tá bom? Vamos bater um papo. Gente, uma das piores coisas que geram condenações milionárias é a jornada de trabalho. Vou te explicar ela com um exemplo. Existe a jornada 12/36. Vou te dar 2 exemplos de jornada. Jornada 12/36, que dá condenações milionárias, e também aquela jornada dos motoristas de caminhão, que também dá uma condenação milionária, tá? E se você é empresário, presta atenção para você aprender, identificar se está acontecendo isso aí na sua empresa e evitar, hein? Presta atenção. Quando você tem um empregado trabalhando na jornada 12/36,
ele trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, ou ele trabalha de 8 da noite às 8 da manhã, ou ele faz de meio-dia até meia-noite, enfim, você combinou com ele que vai ser um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Essa é a jornada 12 por 36. Aí, ele começa a fazer horas extras. Ele começa a fazer horas extras. A minha cliente me mandou, que é um hospital veterinário, me mandou um áudio hoje que eu respondi na consulta, que ela fala que todos os auxiliares veterinários fazem jornada 12 por 36, trabalha normal, só que no sábado eles fazem uma hora extra, sempre. Então, todo sábado eles não trabalham 12, eles trabalham 13. Todo sábado. Então, isso é habitual. Se pegar a folha de ponto, vai ver que trabalha 12 horas, 12 horas, 12 por 36. Mas no sábado, todo mês, todo sábado, ele faz uma hora extra. Em vez de fazer 12, ele faz 13. Então, isso é hora extra habitual. Tá? Ainda que seja só no sábado, mas é todo sábado, todo mês. É habitual. Sabe o que vai acontecer? Se esses empregados forem para a Justiça do Trabalho com um advogado mais inteligente, conhecedor da lei, porque isso está na lei. Isso está lá na CLT, a permissão para você ter essa jornada especial 12 por 36 com seus empregados, desde que ela seja autorizada ou na convenção coletiva ou por acordo individual com o empregado. Pronto. Aí você fez a jornada 12 por 36. Só que não pode fazer hora extra, de jeito nenhum, na jornada 12 por 36. E aí ele está fazendo. Aí vem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala que se tiver hora extra habitual na jornada 12 por 36, ela será anulada. Quando a jornada 12 por 36 é anulada lá na Justiça do Trabalho, isso vai gerar o recálculo das horas trabalhadas, de acordo com a folha de ponto, e essa pessoa vai ganhar hora extra com adicional de 50% nos dias normais, acima da oitava diária. E quando for domingo ou feriado, vai ser 100% essa hora extra. Então, essa pessoa que era jornada 12 por 36, não tinha hora extra no domingo, não tinha hora extra no feriado. Porque quando batia lá era dia normal. Mas ela fez hora extra habitual, anulou a jornada 12 por 36 e ela recebeu hora extra acima da oitava diária, acima da 44ª semanal. Pronto, condenações milionárias. Porque a hora extra gera reflexos em todas as demais verbas. Vai ser um recálculo. Todo o tempo que essa pessoa trabalhou na empresa dos últimos 5 anos vai ser recalculado. E ela vai receber essas horas extras, com reflexos em tudo mais que tiver. E aí, a sua empresa vai dar conta de pagar uma conta dessa? Então, esse é um dos motivos que gera condenações milionárias lá na jornada. Tá? Outro motivo que gera condenações milionárias lá na jornada de trabalho é, por exemplo, os motoristas de caminhão. O que acontece nas empresas que contratam os motoristas de caminhão? Eles fazem viagens longas, né? Às vezes eles ficam ali 15 dias, 20 dias viajando, sem fazer pausa, sem fazer descanso ali, sem fazer a folga. Eles até param para dormir, mas costuma rodar muito. E um testemunha para o outro. E as empresas que deveriam ter a papeleta de controle da jornada lá dentro não tem. Deveria ter o tacógrafo, não tem. Você quer que ele rode mesmo. Então, na área de cegonheira, na área de caminhão de transporte interestadual, que sai de um estado para o outro estado, é muito comum os motoristas de caminhão, quando sai da empresa, processar e pedir o recálculo das horas extras dos últimos 5 anos, falando que lá está computado como 8 horas diárias, que ele ganhava comissão sobre o frete, e que ele nunca ganhou as horas extras. E aí, gente, essas condenações são milionárias. Milionárias. Eu já tive um cliente,
cegonheira, o dono da empresa, dono dos caminhões Cegonha, que a condenação ia dar 2 milhões e a gente conseguiu fazer um acordo de 800 mil reais e ele pagou os 800 mil reais. E aí, sua empresa dá conta? Sua empresa dá conta de pagar uma condenação pelo motivo de horas extras? Você está preparado para isso? Você sabe como que isso pode acontecer? É isso que eu vou ensinar na aula do dia 25/7 de forma mais aprofundada. Porque aqui eu abro a live, se você coloca pergunta, eu respondo. Se você não coloca, eu vou contando os casos que eu vivi, que eu estou vivendo aqui no meu dia a dia, os processos que eu ganhei, os assuntos mais polêmicos que a gente está passando no momento, vou contando até que dê um gatilho em você, para você colocar uma pergunta aqui, porque você pode perceber que isso que eu estou falando tem a ver com a sua empresa. Sua empresa é de quê? Escreve aqui no comentário para mim. Sua empresa é uma clínica de fisioterapia? É uma distribuidora de bebidas? A sua empresa é uma clínica veterinária? Porque aí eu posso usar o tipo de pessoas que você contrata para dar os exemplos aqui, nesses 6 assuntos que mais geram condenação na Justiça do Trabalho. Um outro assunto que também gera muita condenação na Justiça do Trabalho é a doença ocupacional. Agora entrou em vigor a NR1. Agora você se sente obrigado a mapear os riscos psicossociais. Só que para quem é advogado trabalhista, isso não é novidade nenhuma. A Justiça do Trabalho já tem jurisprudência de décadas e décadas condenando as empresas em doenças ocupacionais, doenças mentais, psiquiátricas, ansiedade, depressão, burnout. Isso aí para a Justiça do Trabalho já é rotina. Já é rotina. Então, a sua empresa precisava já saber o que ela tinha que produzir no dia a dia para evitar que o empregado fosse para a justiça pedindo indenizações por adoecimento mental. Só que é mais do que isso, meus queridos. O prestador de serviço, autônomo, MEI, PJ e sócio de serviço também pode pedir indenização por adoecimento mental na sua empresa. Sempre pôde. Sempre pôde. Porque quando a pessoa é empregada, CLT, está lá acidente de trabalho e doença ocupacional. Quando a pessoa não é empregada, é prestadora de serviço, vai estar no Código Civil, vai estar lá em responsabilidade civil. Então, se um prestador de serviço sofria um acidente dentro da empresa, ele não receberia indenização como acidente de trabalho típico de CLT, mas ele pode receber uma indenização pela responsabilidade civil, pela perda financeira que ele teve de reduzir a capacidade de trabalho dele. Por exemplo, bater o carro. Você está dirigindo, ou você bateu no carro de alguém, ou alguém bateu no seu carro, ou você atropelou um motoqueiro. Fez eu lembrar que, certa vez, meu marido, que também é advogado, ele é da área tributária, meu marido é especialista em crimes tributários e eu sou especialista em relações de trabalho. Meu marido, certa vez, de moto, estava levando a nossa filha para a escola. Subindo, indo lá, puf, foi atropelado. O que é ser atropelado? Um carro bateu na traseira da moto dele. Tá? Então, toda vez que um carro bate em uma moto, a lei, o Código de Trânsito Brasileiro fala que isso é um atropelamento. Tá? E aí ele foi atropelado. A motorista saiu do carro desesperada porque viu que tinha uma criança, mas não aconteceu nada, deu tudo certo. Tá? Se tivesse sido feio, se eles tivessem se machucado, se a moto tivesse quebrado e se ela fosse necessária para o trabalho, a motorista do carro ela ia ter que pagar uma indenização, uma responsabilidade civil pelo atropelamento. Civil. Serviço no Código Civil. Então, quando o seu prestador de serviço trabalha dentro da sua empresa, se ele se machuca aí dentro ou se ele adoece aí dentro, ele pode sim pedir indenizações contra a sua empresa. Isso é responsabilidade civil. Então, o seu
mapeamento de riscos psicossociais, o seu inventário dos riscos psicossociais, o seu plano de ação para evitar os riscos psicossociais, o seu PGR, que é o seu Programa Geral de Riscos, precisa contemplar nele sim os seus prestadores de serviço. Então, você tem um setor na sua empresa que são os empregados CLT. E você tem um outro setor na sua empresa que são os prestadores de serviço, os autônomos, os MEIs e os PJs, quando eles não têm empregados próprios. Por quê? Se você contrata uma empresa e essa empresa contrata empregados, isso não é pejotização, isso é terceirização. Então, se a empresa que você contratou, ela tem empregados, ela vai fazer o PGR dela, ela vai fazer a NR1 dela, tá? Mas, quando você contrata uma pessoa e ela trabalha para você com o CNPJ dela, ela emite nota fiscal do CNPJ dela, entenda, é só ela trabalha diretamente para você, ela não tem empregados, ela não é uma empresa grande. Ele é só uma pessoa que trabalha para você, que na hora de receber, ele preferiu abrir um CNPJ e emitir nota fiscal. Então, ele precisa sim estar no seu PGR, nos seus estudos de riscos psicossociais, sim. Porque se o seu prestador de serviço, assim como o seu empregado, sofreu um acidente aí dentro, que gere para ele um prejuízo material, incapacite ele de trabalhar por um período, você vai ter que indenizar. Gente, tudo na justiça do trabalho é para virar dinheiro. Toda dor, cada lágrima, cada arranhão, cada machucado, cada atestado é para virar dinheiro. Então, se uma pessoa chega lá na justiça do trabalho e fala que desenvolveu depressão e que tem ideias de autoextermínio por causa do trabalho, porque a carga estava muito pesada no trabalho, porque estava muito difícil trabalhar ali naquele ambiente, que era um ambiente tóxico, que ela sofreu ou não sofreu assédio moral, assédio sexual, aí eles colocam um monte de coisa nessa petição e pede para que a empresa seja condenada a fazer uma indenização. Então, tudo vai virar dinheiro. Se ele foi demitido por dispensa discriminatória, eu estava grávida e a empresa me demitiu, dispensa discriminatória. Eu adoeci, eu adquiri um câncer e ao invés da empresa esperar meu tratamento e eu sarar, ela me demitiu. Ou ela me demitiu logo depois do meu atestado de... Aí a palavra estava na ponta da língua, quando a pessoa regride, né, o câncer e fica normal ali, não tem mais aquele sofrimento todo, e aí a empresa demite, dispensa discriminatória. Apresentou lá um comprovante que era HIV positivo, a empresa demitiu, dispensa discriminatória. E às vezes você não demitiu por causa disso, não. Você só ficou sabendo dessa doença depois, tá? Eu tenho vários casos aqui que a prestadora de serviço engravidou, falou que não queria mais prestar o serviço, que ia dar um tempo para curtir a gravidez, para curtir o neném. E ela foi, deu tempo para curtir a gravidez e o neném e o processo chegou. O neném nasceu e o processo trabalhista nasceu junto, com ela pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego, toda a estabilidade gestante de forma indenizada, porque ela não é obrigada a querer a reintegração, são as condenações milionárias da Justiça do Trabalho. Doença ocupacional, acidente de trabalho, adoecimento mental. Só que eu quero te mostrar o que você pode produzir hoje na sua empresa de provas que se alguém te processar com esses pedidos, só que são 6, né? Aqui eu só falei 2 ou 3, que se alguém te processar, você vai se defender, não vai perder ou vai ter uma condenação bem pequenininha. Por quê? Se o adoecimento era inevitável, como é que você vai provar que não foi a sua empresa que adoeceu aquela pessoa? Quais provas você tem que produzir hoje para que na hora de um processo você consiga demonstrar para o juiz que não foi a sua empresa que adoeceu essa pessoa? Quais provas você tem que produzir
hoje sobre a jornada de trabalho para provar para o juiz que as horas extras eram eventuais, não eram habituais, então não tem que anular a jornada 12 por 36. Quais provas você tem que produzir hoje para um juiz bater o olho e falar assim, esse prestador de serviço autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço aqui está muito certinho, eu sou incompetente, vou mandar para o cível. Não está com cara de fraude. Eu vou te ensinar quais são as provas que você tem que produzir hoje para não perder o processo se você for processado, para você ter o respeito do juiz. E eu vou fazer isso na aula online do dia 25/7, 14 horas. Se chama Webinário Alerta Vermelho. Nesse encontro, como ele é completão, a gente vai ficar 4 horas juntos, de 2 da tarde até as 6 da tarde, você tem que pagar um ingresso. Eu só quero comigo pessoas que sejam empresárias, que sejam donas da empresa, que querem melhorar os seus processos internos, ou contadores que querem ajudar os seus clientes a parar de perder processo, a parar de ser processado. Então, o investimento é de R$ 37. Você investe apenas R$ 37 nesse link aqui embaixo para estar comigo nesse webinário. Participa dele ao vivo, tira todas as suas dúvidas. Eu vou mostrar as 6 maiores condenações da Justiça do Trabalho e como evitá-las. E ainda vai ter acesso à gravação desse encontro por 30 dias. Então, você participa lá comigo, tira todas as suas dúvidas ao vivo e ainda vai poder assistir esse webinário por 30 dias para revisar, para poder melhorar seus processos internos. Como que você vai evitar, gente? Qual que é a sua dificuldade trabalhista hoje para você não perder um processo? Você está aceitando igual o Casarré? Você está aceitando que a pessoa fique de boca, sem contrato assinado, só porque ela não quer pagar impostos? Porque ela não quer perder o Bolsa Família? Porque ela não quer perder o seguro-desemprego? Mas depois ela te processa. E aí? Você quer saber por que os juízes dão tanta hora extra para os empregados? Você acha que a prova é só testemunhal? Eu estava jantando na fazenda de uma desembargadora. Desembargadora, para quem não sabe, é acima do juiz. Tem o juiz, aquele primeiro, da primeira audiência, que você vê, que ouve todos os testemunhos e tal, e ele dá a sentença. Acima dele, no tribunal, tem os desembargadores. E aí, uma desembargadora era mãe de um sócio meu. Na época que eu tinha ele como sócio, lá há uns 10 anos atrás, quando o meu escritório ficava lá no Funcionários, tinha 12 advogados no meu escritório, gente, todo mundo sem CLT, tá? Todo mundo associado e eu nunca fui processada, eu nunca tive esse problema. Porque eu sempre fiz esse método que eu ensino para vocês, é o que eu sempre fiz para mim. Então, nenhum advogado nunca quis me processar. E o que tem de advogado que processa escritório pedindo vínculo de emprego, gente, aos montes, tem muita jurisprudência. Principalmente, por exemplo, dos grandões, tipo William Douglas. Né? O William Douglas não basta ele estar envolvido lá na fraude do INSS, não. Ele também é processado direto pelos advogados, porque faz contrato de associado, mas trata como empregado. Né? Será que tanto empresário nesse Brasil contrata o prestador de serviço, chama de prestador de serviço, fala que é MEI, mas no dia a dia trata como empregado? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Por que que você trata o seu prestador de serviço como empregado? Para começo de conversa, é falta de conhecimento? É falta de informação? Porque eu estou aqui, agora você me achou, olá, prazer, você me encontrou. E eu te ensino a informação correta, a informação baseada em provas judiciais, a informação baseada na mente do juiz. Eu sei exatamente o que todos os juízes do Brasil inteiro querem ver dentro do processo para não te condenar. E aí? E quero te ensinar. Chegamos ao fim da nossa live. Falei. Teve umas perguntas, respondi. Espero que vocês tenham gostado da resposta. É isso, gente. Vocês têm que aproveitar quando eu abro essas lives para você fazer sua consulta grátis. A minha agenda é super cheia. Eu tenho 20 anos de advocacia.
Eu tenho um monte de clientes, só que a minha cabeça ela é muito cheia de informação, ela é muito cheia de tudo. Eu fiz um monte de petição hoje, eu protocolei um monte de recursos, eu respondi um monte de WhatsApp, fiz um monte de contrato para os meus clientes, foi contrato, foi parecer, foi resposta de pergunta. Teve um cliente que me mandou todo o histórico de advertências e suspensões que ele aplicou no empregado, de faltas e atrasos, e me perguntou se podia demitir ele com justa causa. Aí fiz tudo bonitinho, o trâmite demitiu o empregado com justa causa. Aí mais cedo, uma pet shop descobriu que o entregador delivery estava usando a maquininha própria para receber o pagamento do cliente, então ele estava se apropriando indevidamente do dinheiro da empresa. E aí a gente juntou essas provas, chegou ao final do dia, pá, demitiu ele com justa causa. E aí um outro cliente pediu um contrato de auxiliar veterinária MEI. Auxiliar veterinária MEI. Aí eu fiz, coloquei todo bonitinho lá do jeito que ele queria, serviços, tarefas, remuneração, a jornada de horário, as regras que quebram o vínculo de emprego, fiz tudo bonitinho, mandei para ele. Então, gente, eu fico o dia inteiro trabalhando, é petição, é contrato, é isso, é aquilo. Aí eu abro isso aqui para bater um papo com vocês e eu quero desanuviar. Eu quero falar para vocês tudo que está na minha cabeça, para descarregar, que aí eu vou dormir feliz. Você também fica feliz? Olha lá, o Glauber chegou. Glauber Parreiras, quanto tempo, doutora? Culpa sua, Glauber. Você que tá sumido. Né? Não é você que tá sumido? Para de sumir de mim, gente. Eu abro live aqui, vocês não aparecem? Como assim, ué? Como assim? Tem que aparecer. E eu gosto de abrir live só à noite, vocês sabem, né? Trabalhei, mas é sempre um prazer ter você aqui, viu, Glauber? Brincadeiras à parte. Liga aqui e aproveita e taca a sua pergunta. Como é que tá tudo aí na sua empresa? Tá tudo funcionando direitinho? Zero problema? Aproveitar, já bota aí. 3 minutos eu vou embora. Então, gente, eu abro a live para descarregar todo esse conhecimento para eu ir embora para minha casa, ó, felizinha. E você tem a oportunidade de me fazer perguntas, tirar a sua consulta grátis aí. Tem um monte de gente que põe pergunta na caixinha dos stories, eu adoro responder. Adoro. Eu sei que você tem meus contratos, por isso que eu perguntei se tá tudo funcionando direitinho. O método tá dando bonitinho aí? Vem se atualizar, Glauber. Dia 25/7, 2 horas da tarde, eu vou fazer uma aula online com 4 horas de duração para vocês se atualizarem. Quais são as 6 maiores condenações da Justiça do Trabalho e como evitá-las? O principal dos encontros comigo é o que você tem que produzir hoje de provas, de processos, de procedimentos na sua empresa. E se você for processado, você não vai perder esses 6 assuntos que geram as maiores e piores condenações da Justiça do Trabalho. Glauber, vai ficar gravado. Eu faço esse encontro, horário de São Paulo, fuso horário de São Paulo, de 2 às 6. Então, para você, talvez seja de 1 às 5, para outros lugares talvez seja de 3 às 7, mas é um horário bem bacana, que eu advogo muito para o pessoal que tem 1 hora de diferença aqui, Mato Grosso do Sul e tudo, né? E eu gravo esse encontro, mesmo que você chegue ali um pouquinho depois, sai um pouquinho antes, você pega muita coisa, tira suas dúvidas ao vivo, fica gravado e vocês têm... Você está aqui em BH? Até quando? Cadê o café que você não chamou para marcar? Eu moro no shopping, hein? Tem cafeteria dentro do shopping. Explica melhor esse negócio. Vai lá para o WhatsApp ou para o direct. Pessoal, clica aqui, dia 25/7, 2 horas da tarde, pega seu ingresso, pega sua vaga. Meu Zoom é limitado, não cabe muita gente. Para você poder aprender o que você tem que produzir hoje de prova documental, de prova testemunhal, de cultura, de comportamento, de comunicação, para caso você seja processado, você não perder essas piores condenações. Jornadas... Estou aqui me mandando jantar, gente. Então, jornada extenuante, riscos psicossociais, tá bom? Estou esperando vocês, hein? Já clicou? Última chamada. Beijo. Até a próxima live. Então, teste. Tchau, tchau.